Bom dia a todos, sejam bem-vindos, né? Mais um dia de reflexão e de orações aqui no Grupo da Amizade com Francisco de Assis. Estamos todos os sábados, a partir de 9 horas da manhã, nesta casa bendita, fazendo as nossas orações, as nossas reflexões pelo nosso bem, pelo bem de todos que nos cercam, pela humanidade. E hoje nós trouxemos uma pequena reflexão, até inspirada pelo texto do Sermão da Montanha que Jesus nos deixou, acerca do que é necessário para a vida, como uma cogitação que faz parte das nossas preocupações, né? Então, nós trouxemos hoje também uma memória, uma recordação da filosofia do cão, né? Ou dos cães. A filosofia dos cães ou do cão nasceu lá no século IV a.C., lá na Grécia. É também chamada filosofia dos cínicos, que exatamente é inspirada na palavra cão em grego. E um dos maiores representantes dessa escola filosófica foi um senhor chamado Diógenes. Considera Diógenes o cínico, ou, vamos dizer assim, o gozador, né? o irônico. Ele fazia parte de um grupo de pensadores que defendiam a questão da vida simples, da vida natural. Quanto mais a vida fosse natural, mais nós estaríamos felizes, como um cão, como um cachorro. Vocês lembram o que o cachorro precisa? Muito pouco, né? Água, comida, um abrigo, um carinho, né? Principalmente os cães que nós temos contato, os cães são animais domésticos, o gato também, precisa de muito pouco, muito pouca atenção nós. Claro que devemos cuidar, dar o carinho, da comida boa, né? De acordo com o seu desenvolvimento, não pode dar qualquer comida também, mas eles se contentam com muito pouco. Então, inspirado nisso, eles eram chamados de filósofos do cão, né? Exatamente por isso, porque viviam uma vida de cão. Então, viviam o mínimo necessário. Viviam em tocas, viviam em túneis, né? No caso do Diógenes, viviam num túnel. E ele ficou muito conhecido, eles ficaram muito conhecidos, entre eles o Diógenes. E ele vivia essa vida, ele saía à noite também, ele era muito perquiridor, né? Perguntava e instigava as pessoas a refletir. E uma das coisas prediletas dele era sair na cidade de Atenas com um lampião, né? Que chamava de lanterna ou lampião, buscando um homem honesto, uma pessoa honesta. Onde estão os honestos? E saía pesquisando, né? Procurando. Onde tem uma pessoa honesta? Estou à procura. Porque naquela época, como hoje, a humanidade vivia os problemas da corrupção, que hoje ainda nos aflige, o nosso globo, né? Então, ele saía assim, e até levava as pessoas a raciocinar. Mas como assim? Não tem pessoas honestas entre nós? Então, eles começavam a se questionar a si mesmo, na população. Então, ele vivia lá no seu túnel, comia o que ele conseguia arrecadar da natureza ou das pessoas, etc. E ficou tão famoso que um grande conquistador e administrador e soberano da época, Alexandre, chamado Alexandre o Grande, que viveu naquela época, foi contemporâneo de Diógenes, e também era filósofo, né? Lembremos que Alexandre, ele foi discípulo, foi aluno de Aristóteles, um dos maiores filósofos da humanidade, que era também da Macedônia, era oriundo da Macedônia. Então, ele buscava os filósofos para conversar, para aprender, para entender qual a mensagem, quais as lições que eles ensinavam. E ele ficou muito interessado por Diógenes, pelo modo de vida virtuoso, no sentido grego. Virtude é prática. Virtude não é só aquela questão da gente falar, o amor é bom, fazer o bem é bom. Não, é prática. Virtude é prática. Só é virtude se existe prática. Então, o filósofo, ele vivia a vida virtuosa, ou seja, a vida praticada em princípios. Se não fosse assim, ele não seria
filósofo. Seria outra coisa, mas não filósofo. Só pregasse, né? Só ensinasse isso e não vivesse. Porque virtude, no sentido grego, é exercício. Não existe virtude só de estudo, né? É prática, é praticada. Então ele buscou conhecer a vida do Diógenes e foi visitá-lo. Aí, olha, o imperador vem aí conversar contigo, tudo bem. E um dia que ele estava lá numa manhã fria, no inverno, na Grécia, né? No inverno lá, vocês sabem que a temperatura lá chega a zero, muitas vezes, né? Próximo de zero. Tomando lá o seu solzinho, num dia ensolarado, de inverno, uma manhã fria, tomando aquele solzinho, tal. Daqui a pouco chega a comitiva, chega o Alexandre, e eles começam a conversar, batem um papo, conversam uma longa conversa. E no final dessa conversa, Alexandre pergunta a ele: olha, depois de nós conversarmos, eu agradeço muito, e estou disposto a satisfazer qualquer pedido seu. Faça um pedido que será satisfeito, qualquer objeto, qualquer coisa de valor, o que você quiser, o seu sonho, eu vou realizar. Pode pedir. Aí ele pensou, olhou assim para o Alexandre, né? Falou, riu, né? Sorriu para ele e falou: não me peça alguma coisa que você não pode me dar. Por favor, afaste-se do sol, que você está tampando o sol, e deixe-me me beneficiar do sol. É a única coisa que ele pediu, que estava se esquentando, né? Buscando. Eu só tinha uma túnica, vivia descalço, então queria se beneficiar do calor solar, algo que Alexandre não poderia lhe dar. E isso ficou marcado nos escritos, vocês vão encontrar muito isso na internet, essa passagem. Não se sabe se é um mito, mas é uma lenda inspirada nessa doutrina desses filósofos, os filósofos do cão, né? A filosofia do cão, os cínicos. Uma outra passagem muito interessante, que nos mostra também a vida de Diógenes, que ele estava ali já vivendo aquela vida desprendida, desapegada, vamos dizer assim, um precursor da vida franciscana, né? Da vida franciscana, talvez um franciscano inicial, né, de origem, quem sabe até de repente uma reencarnação, né? Reencarnou como franciscano numa vida futura, né? Lá pelo século XII. Então ele estava um dia na natureza ali, se alimentando, bebendo água, pegava sua canequinha, tomava aguinha, né? E ele, de repente chega uma criança correndo ali, na idade da Jennifer, da Isis, chega ali e bota a mãozinha dentro do riachozinho, uma fonte limpa, e abebera-se, né? Bebe aquela aguinha fresca, mineral. Aí olha assim, nossa, mais um aprendizado, né? Acabei de aprender mais alguma coisa, mais um objeto que eu não preciso. Aí pega a sua canequinha e joga fora. Posso beber com a mão, por que eu vou precisar de uma caneca, né? E ali ele mais uma vez aprende uma lição e dá uma lição também para toda a humanidade. Como nós vimos no texto do Sermão da Montanha, Jesus também falava disso, do desprendimento. Não vos inquieteis com o que há de comer, com beber amanhã. Deus é Pai. Então a inquietação que ele falava é hoje que a gente entende como ansiedade. A gente fica ansioso, o que vai acontecer e tal. As coisas vão se resolver aos poucos, com trabalho. Né? Com trabalho. Imagina só se o passarinho está lá no seu ninhozinho, fala, hoje está frio, não vou sair do meu ninho, vou ficar aqui o dia todo. Não existe isso. Ele tem que sair para se alimentar. A semente está lá embaixo. Ou então está na árvore onde ele está habitando. Mas ele tem que bater as suas asas, ele tem que alçar voo, tem que ir atrás do seu alimento, né? Dos insetos, etc., que faz parte do seu cardápio diário. Então não há como escapar do trabalho. O trabalho é uma lei. Toda a natureza trabalha. A semente, se ela se recusar a sair da cova fria e úmida onde ela se encontra e negar-se a despontar para a vida, o que seria dela? Qual seria o objetivo dela? Nenhum. Ela pereceria, apodreceria na terra. Então, há o movimento, tudo na vida é movimento. Então, o trabalho ele não pode ser renegado, não pode ser deixado de lado e nem
estigmatizado. Ele é vida, é movimento. Nosso corpo, nós estamos aí num período em que estamos limitados no nosso movimento. Né? O que acontece conosco? Ou a gente definha ou a gente engorda. Né? Então a gente sai de casa agora, vai botar a nossa roupa do dia a dia, é aquela roupa que agora a gente precisa ir para o trabalho e tal, fazer alguma coisa, né? Coloca a calça e a calça não cabe. Encolheu nesse período, ela encolheu. E a gente esticou um pouquinho, né? Então, por quê? Por conta da falta do movimento. Se a gente não se movimentar, ou a gente ganha gordura, ou a gente perde músculo. Ou as duas coisas ocorrem. Os dois fenômenos, por falta da atividade física. Então, até isso, nós devemos trabalhar. E agora, mais que nunca, né? Mesmo estando com movimentos limitados pela situação da saúde mundial, a gente tem que fazer a nossa parte. Não podemos ficar parados, né? Fazer alguma atividade física para que a gente mantenha a nossa vitalidade. E assim é a vida. Né? Então, a filosofia do cão, lá do cinismo, vem a acrescentar um pouco mais com relação a esse aspecto do cristianismo de buscar a simplicidade. O principal é viver uma vida simples. Os espíritos, dentro da doutrina espírita, nos ensinam lá na questão 922 do Livro dos Espíritos, que é o principal livro da doutrina espírita, e é perguntado a eles qual é vamos dizer assim, o mínimo necessário, a cota que a gente pode considerar que seria o mínimo necessário, o mínimo de felicidade que todos poderiam ter para se considerar felizes. E eles respondem que, com relação à vida material, seria a posse do necessário para nós vivermos. Comer, beber, nos abrigarmos, termos com que nos vestir. Então, se nós já temos isso, nós já podemos nos considerar felizes. Botar uma carteirinha aqui, ó, sou feliz, está aqui a minha carteirinha de felicidade. E com relação à vida moral, seria o quê? A consciência tranquila. Nós temos a consciência tranquila. Né? Então, todo o cristianismo nos leva a isso, de vivermos felizes, mesmo com um pouquinho, mas o necessário para a vida, e buscarmos viver virtuosamente, praticarmos o bem, termos a consciência tranquila. E temos o conhecimento, a instrução, porque as ervas estão aí, os lírios dos campos estão aí. A gente lembra muito a questão da abundância que a natureza, de recursos que a natureza nos dá, que a gente nem imagina. Por quê? Porque falta-nos o quê? Conhecimento. Um exemplo, as plantas alimentícias não convencionais, chamadas de punks. São matos, verdadeiras hortas que a natureza nos dá de graça, tá aí nascendo igual capim. Algumas delas são alimentos e remédios também poderosos. Os nossos índios, na nossa cultura indígena, no qual nós temos as nossas raízes, com muito orgulho, nos trazem o conhecimento das ervas, dos chás, que curam, que hoje cada vez mais o conhecimento científico vai se debruçar e descobrir e desvendar esses segredos, essas maravilhas que Deus nos deu. As plantas alimentícias não convencionais, se a gente quisesse, a gente era só sair da nossa rua aqui e procurar, que a gente ia encontrar nascendo na calçada as plantas. É mato. E a gente não sabe. Se a gente quiser um outro remédio fascinante que existe na natureza, os méis, nós estamos estudando os méis e a gente vê o mel de uma espécie nativa, de abelhas nativa aqui no Brasil, das espécies Captotrigonas. Tem méis que são estudados, que são antivirais, né? Bactericidas, como o mel de jataí, da tubuna e de outras espécies dessa família, das Captotrigonas. Estão aí na natureza, à vontade para a nossa descoberta, mas a gente não conhece, a gente não acessa isso, não faz uso pela nossa ignorância.
Isso são 2 exemplos. Então, se nós tivermos o conhecimento, e a doutrina espírita vem nos concitar, nos convidar a termos conhecimento sobre tudo na vida, nós viveremos cada vez mais felizes, com pouco. Não vai nos angustiar, nos inquietar, nos tornar ansiosos por conta do que beber, do que comer, porque está tudo aí. Basta nós conhecermos. Queridos, então, muita paz, muito obrigado, que a paz esteja com todos.